Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do canal Na Sala de Espera. E já vamos iniciar com um assunto bem peculiar. Já imaginou um paralelo entre um anime de heróis e a Bíblia? Inusitado, eu sei, mas nós vamos unir dois mundos aparentemente distantes: o universo de My Hero Academia e a profundidade da fé cristã. E eu prometo que se você ficar até o final do vídeo, isso tudo vai fazer sentido. Mas antes, vamos aos avisos. Este vídeo contém spoilers do anime Boku no Hero. Então, se você assiste esse desenho e ainda não terminou todas as temporadas, fica o alerta. Vou abordar eventos específicos. Essa é a minha interpretação, minha opinião, lembrando que eu faço uma leitura desse anime sob a ótica cristã. Mas eu não quero impor crença nem nada, apenas propor uma reflexão de um material que me inspira. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e nem imagina do que se trata esse desenho My Hero Academia, não se preocupe, eu vou fazer uma introdução aqui para que todo mundo consiga entender a minha análise aqui dentro do contexto do próprio desenho, ok? Vamos lá! My Hero Academia, ou Boku no Hero no original japonês, é um anime mangá que se passa no mundo onde a maioria da população possui esses superpoderes conhecidos como as quirks, que são as individualidades. A história segue Izuku Midoriya, um jovem que faz parte da minoria que nasceu sem uma quirk. Porém, contrariando todas as expectativas, ele sonha em se tornar um herói como seu grande ídolo Almighty, o famoso símbolo da paz do Japão. No início da história, após um encontro inesperado com Almighty, o protagonista acaba descobrindo seu segredo e também se torna herdeiro do seu poder. E então, finalmente com uma quirk, ele consegue entrar na escola mais prestigiada para a formação de heróis do Japão, a UA. A série explora temas como heroísmo, amizade, sacrifício, redenção e a luta entre o bem e o mal, enquanto os alunos enfrentam desafios, vilões e suas próprias inseguranças em sua jornada para se tornar heróis. Desde que assisti pela primeira vez a série, senti que era um anime edificante, onde os episódios e personagens servem para elevar o espírito, inspirando cada um a dar o seu melhor, sempre. Como bem apontou o excelente vídeo de retrospectiva da série que o canal Ready e Rib fez, My Hero Academia transmite duas mensagens principais que ressoam profundamente com a experiência humana. Qualquer um pode se tornar um herói, com o que você tem, faça o seu melhor. A primeira, qualquer um pode ser um herói, é exemplificada pela jornada de Izuku Midoriya, que, mesmo sem ter nascido com uma quirk, demonstra que heroísmo não se limita a superpoderes, mas sim a coragem e a determinação de fazer a diferença. Essa ideia é também reforçada por diversos personagens que, apesar de suas limitações, encontram maneiras de ajudar os outros a impactar suas comunidades, muitas vezes contrariando todas as possibilidades. A segunda mensagem, com o que você tem, faça o seu melhor, complementa essa visão ao encorajar todos a utilizar suas habilidades e recursos disponíveis para contribuir positivamente. Mediante desafios e adversidades, esses personagens aprendem a maximizar seu potencial, mostrando que cada um de nós, em nosso contexto único, pode ser um agente de mudança. Um fato curioso é que vá além do seu limite, que é o mantra da série, é a frase mais repetida por todos os personagens, de heróis a vilões. E agora que já introduzimos o anime, vamos ao principal assunto desse vídeo. Antes de mais nada, vale lembrar que Boku no Hero não é um anime cristão. Na verdade, o anime nem aborda a questão de religiosidade ou espiritualidade. Como o próprio nome do anime diz, é uma academia de heróis, então ensina bastante coisa sobre heroísmo, otimismo, esperança e tal. E como um cristão eu fico ali, nossa, tem algumas coisas que estão ressoando muito com a Bíblia. E eu sei que há uma personagem específica claramente inspirada na religião cristã chamada Ibarashi Ozaki, cujo nome de herói original era Maria, uma alusão ao catolicismo, provavelmente. Mas como ela não foi tão utilizada na história em detrimento de outros coadjuvantes, vou optar em apenas fazer uma menção honrosa a ela como a figura mais religiosa cristã, digamos assim. Mas o que eu quero abordar aqui é o uso dos dons para o bem comum. A mensagem central de com o que você tem, faça o seu melhor, ressoa profundamente com o princípio cristão de fazer tudo para a glória de Deus. Essa ideia é exemplificada em uma cena da terceira temporada em que os alunos Kendo e Tetsu enfrentam o vilão Mustard,
Durante essa batalha, o vilão possui uma quirk que produz um gás tóxico e também porta uma arma de fogo, se tornando um adversário de combate longo alcance. Ele desmerece a individualidade de Kendo, que é um poder bem físico e de curta distância, porém, isso não a afeta. Ela destaca que não importa a quirk que você tenha, e sim o uso que você faz dela que determina o quão boa é. Essa afirmação é poderosa, pois reflete a essência do que significa utilizar os dons que recebemos. Kendo enfatiza que o valor de uma habilidade não está apenas na sua natureza, mas na maneira como a utilizamos. A intenção por trás do uso de nossos dons é crucial. Isso se alinha muito com a ideia cristã de que devemos agir intencionalmente, ou seja, com o objetivo certo. E agora, trazendo isso para a realidade cristã, a gente pode falar que, de acordo com a Bíblia, o cristão é dotado de dons espirituais, que são habilidades e talentos dados pelo Espírito Santo para o bem da comunidade e para a edificação do reino de Deus. Segundo o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, em sua primeira carta aos Coríntios, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, o dom da fé, o dom de cura, o dom de milagre, operar milagres e etc. E assim como Kendo e Tetsu, que utilizam suas quirks de maneira criativa e colaborativa para superar um desafio, os cristãos são chamados a usar os seus dons para servir aos outros e glorificar a Deus, mesmo que para alguns isso possa parecer insignificante ou pequeno comparado ao talento de outros. Através do uso consciente e amoroso de nossos dons, podemos não apenas superar desafios, mas também contribuir para um mundo melhor, refletindo a glória de Deus em nossas ações. Esses personagens nos lembram que, independente das habilidades que possuímos, o que realmente importa é como escolhemos usá-las para ajudar os outros e avançar o reino de Deus. Provavelmente essa cena passou batido por quase todo mundo que assistiu isso, mas eu gostei bastante de como o autor trabalhou a questão dos dons aí. Agora, uma outra cena que também gritou conceitos bíblicos pra mim foi o resgate da personagem Eri, do vilão Overhaul, na 4ª temporada do anime. No arco em que Deku, o nome de herói do Izuku Midoriya, o protagonista, e seus amigos se empenham para resgatar Eri das garras de Overhaul, vemos um exemplo poderoso de amor e compaixão. Deku e Mirio, mesmo enfrentando grandes perigos e situações extremamente difíceis, como a morte de um herói profissional e a perda da individualidade de um deles durante o confronto, demonstram uma vontade inabalável de salvar Eri. Essa persistência reflete o amor incondicional central da mensagem cristã, e nada ilustrou melhor essa cena do que a parábola da ovelha perdida. Essa parábola é encontrada em Lucas 15 e ilustra a ideia de que cada vida é valiosa e digna do cuidado para Deus. Jesus conta a história de um pastor que deixa suas 99 ovelhas para buscar a que se perdeu. Essa ação não é apenas um ato de zelo, mas uma demonstração do amor que busca restaurar e trazer de volta o perdido. A personagem Eri encarna essa ovelha perdida de várias maneiras. Desde o início de sua história, ela é apresentada como uma criança que foi separada de sua família e que vive sob o controle opressivo do vilão Overhaul, que no anime é um dos chefes da Yakuza. Sua vida é marcada por dor e sofrimento, não apenas devido às experiências traumáticas que enfrenta, mas também pela culpa que carrega pela sua quirk, a quirk de rebobinar as pessoas. Ela acabou resultando acidentalmente na morte de seu pai, e, consequentemente, ela acredita ser uma maldição, muito por influência do seu abusador. Quando Deku e Lemillion tentam resgatar Eri, ela está tão afundada em um estado de desespero e resignação que acredita que não há mais esperança para sua liberdade. Sua hesitação em confiar nos heróis é compreensível, pois ela se vê como uma fonte de problemas, uma ovelha que não merece ser salva. Essa mentalidade a impede de se abrir para o amor e a proteção que os heróis oferecem. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo envolve castigo, logo, quem teme não é aperfeiçoado no amor. A transformação de Eri começa a ocorrer quando ela é confrontada com o amor incondicional de Deku e Lemillion. Eles não a veem como uma ferramenta ou um fardo, mas como uma pessoa digna de amor e liberdade. O momento em que Eri começa a acreditar que pode ser salva é crucial. É como se, ao ver a determinação e compaixão dos heróis, ela começasse a entender que não precisa carregar o peso da sua culpa sozinha.
Isso é o reflexo do poder do amor e da verdade que, segundo a mensagem cristã, tem o potencial de libertar as pessoas de suas correntes emocionais e espirituais. E esse arco ilustra muito bem para quem é fã, tanto do anime quanto da Bíblia, o impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Um fato curioso é que há um contraste na descrição da individualidade que Eri recebe. Enquanto o vilão diz que o poder dela é uma maldição, o herói diz que o poder dela é uma bênção. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Esse versículo afirma como Deus se aproxima daqueles que estão sofrendo e oferece libertação e cura. O amor de Deus é um refúgio para os oprimidos. E não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora que nos liberta de medos, culpas e opressões. Esse amor nos convida a viver em liberdade, segurança, plenitude, refletindo a essência do amor libertador que encontramos em Cristo. Há muitas outras cenas, além dessas duas, que ressoam com o cristianismo, mas eu vou trabalhar ela em outros vídeos. E aqui eu queria trazer esses dois principais exemplos que foram os que mais me chamaram a atenção no começo. Agora eu vou dedicar o resto do vídeo para falar do grande símbolo da série. Almighty. Finalmente vamos abordar o famoso Oromaito, cujo verdadeiro nome é Toshinori Yagi, e ele é o principal símbolo de heroísmo em Boku no Hero. Ele é conhecido como o símbolo da paz e é o herói número 1 no ranking do Japão, o ranking dos heróis na série. Sua aparência imponente e seu carisma contagiante inspiram tanto os cidadãos quanto os aspirantes a heróis. Almighty possui a quirk One for All, que lhe confere força sobre-humana, velocidade e resistência, permitindo que ele realize feitos extraordinários em combate. No entanto, o que realmente o distingue é como ele utiliza esse poder. Almighty não busca reconhecimento ou glória pessoal. Em vez disso, ele se dedica a proteger a todos e trazer esperança. Sua famosa frase "Eu estou aqui" não é apenas um grito de batalha, mas um símbolo de sua presença reconfortante em tempos de crise. É definitivamente o mais lendário de todos os heróis, fato reconhecido principalmente pelos criminosos. Ele desempenha um papel crucial na narrativa do anime, não só por proteger a sociedade dos vilões, mas também como mentor para Izuku Midoriya, o protagonista da série. A relação entre Almighty e Midoriya é central para o desenvolvimento do enredo, pois ele vê em Deku o potencial para se tornar um grande herói. A figura do Almighty é sem dúvida inspirada no herói mais famoso do mundo e que também serve de base para outros personagens, Superman, este inclusive com muitas referências a Jesus. Tanto pelo seu grande poder quanto pelo seu carisma e prestígio, Almighty lembra muito bem o herói americano, até porque ele fez intercâmbio nos Estados Unidos no início de sua carreira, o que também deu origem à principal heroína da América no anime, Star and Stripe. O nome de herói dela é uma clara referência à bandeira americana. Agora, apesar de ser um herói salvador e ter uma influência gigantesca na sociedade, Almighty não é uma representação direta de Jesus na história. Diferente de Aslan nas Crônicas de Nárnia, esse personagem não é uma alegoria de Jesus. Porém, dá para traçar algumas características semelhantes com a figura de Cristo, como a questão de ser um símbolo da esperança. Temos Jesus sendo descrito como a luz do mundo, Almighty representa a esperança e segurança para a sociedade. Em relação ao sacrifício pessoal, ambos exemplificam a ideia de que o verdadeiro heroísmo envolve dor e renúncia. Também temos a questão da mentoria e liderança, Ambos são líderes e refletem o papel de mentores espirituais para seus discípulos. E a questão do legado duradouro, A influência de Almighty persiste mesmo após a sua aposentadoria no anime. E a mesma coisa com Jesus. Ambos continuam impactando vidas, mesmo depois do trabalho feito. O símbolo da paz. Antes da era de Almighty, a sociedade vivia sob a sombra do crime, com bandidos aterrorizando as ruas e semeando o caos. A insegurança era tão palpável que a população vivia em constante medo. Assim como Jesus Cristo trouxe esperança ao nosso mundo, a chegada do herói Almighty representou um raio de luz em um mundo sombrio. All for One, o grande antagonista da série, reconhece o impacto que Almighty teve em seus planos. Em uma de suas falas na última batalha de Almighty como herói número 1, ele expressou isso da seguinte maneira: "No passado, esse seu punho esmagou cada um dos meus companheiros. E você foi exaltado como o símbolo da paz."
A visão que teve ao chegar ao topo, usando a todos como sacrifícios, deve ter sido grandiosa. Isso resume o efeito que Almighty teve nos planos dos inimigos. All for One sabia que enquanto Almighty fosse visto como o protetor da sociedade, seus próprios esforços para espalhar o caos seriam constantemente frustrados pelo herói. Traça um paralelo disso com a narrativa bíblica de Satanás como príncipe desse mundo, que busca desviar as pessoas do caminho da verdade e da luz. Assim como Satanás utiliza a dúvida, a mentira e a tentação para minar a fé das pessoas, o vilão All for One manipula as emoções e as fraquezas dos personagens para criar discórdia e caos. Ao expor a vulnerabilidade de Almighty, ele buscava não apenas enfraquecer o símbolo da paz, mas também minar a confiança que o povo depositava nele. E assim como o vilão, o diabo tem um objetivo claro: tentar frustrar os planos de Deus e levar a humanidade à destruição. O sacrifício de Almighty, ao renunciar à sua força para proteger os inocentes, representa sua vitória sobre o mal e frustra os planos de All for One. Da mesma forma, Jesus, que se entregou voluntariamente no seu sacrifício na cruz, trazendo liberdade para a humanidade que estava refém de Satanás. A famosa frase "está tudo bem agora, porque eu estou aqui", do Almighty, não é apenas seu grito de guerra, mas um símbolo de esperança e proteção. Para os civis, quando essa frase é ouvida, significa que há alguém disposto a protegê-los, que haverá justiça e bondade naquela cena. Já para os vilões, essa frase é um aviso de que seus planos de causar caos e destruição estão prestes a serem frustrados. A presença de Almighty representa um obstáculo intransponível, inspirando temor e impotência diante de sua força e heroísmo. No Evangelho de João, temos o relato da noite em que Jesus surpreendeu seus discípulos, quando ele apareceu andando sobre as águas e os seus discípulos acharam que ele era um fantasma. E a frase dele, "Sou eu, não tenham medo", apesar de não ter nada a ver com a cena do Almighty, carrega um significado e um peso semelhante. Assim como o Almighty, Jesus oferece conforto e segurança em momentos de medo e incerteza. Outra cena que me chamou muita atenção no final da 6ª temporada foi quando os vilões já tinham tacado terror na história, né? Essa altura do campeonato aí a história está no seu clímax. E Almighty observa enquanto uma mulher vai limpar a profanação na sua estátua, né? E ele fica admirado, né, com tamanha coragem, visto que naquele contexto andar sozinho em um país caótico e dominado por criminosos é extremamente imprudente. Mas a esperança que o símbolo da paz trouxe para as pessoas é o que motiva essa personagem, e logo é revelado que ela é a última pessoa que Almighty salvou em sua batalha final contra o All for One. Almighty, como símbolo da paz, representa a figura de mentor que não apenas protege a sociedade, mas também inspira e guia novos heróis. Catelyn Bate, como a heroína mais poderosa e admirada dos americanos na série Star and Stripe, é uma extensão desse legado. A relação entre Almighty e a Star and Stripe pode ser vista como uma dinâmica de mestre e discípulo, onde ele influenciou ela em sua jornada heróica, tal como é com o protagonista do anime, Izuku Midoriya. Ele transmite valores de heroísmo, coragem e sacrifício para Catelyn Bate, assim como Jesus ensina seus apóstolos sobre salvação, compaixão e serviço ao próximo. Ambos mentores não apenas demonstram suas habilidades, mas também encorajam seus discípulos a se tornarem e fazerem coisas maiores. No arco da Star and Stripes, Catelyn Bate enfrenta o antagonista All for One e sacrifica sua própria vida para proteger o mundo, refletindo o ideal de Almighty. Essa disposição para sacrificar-se pelo bem maior é um tema central tanto em My Hero Academia quanto no próprio cristianismo. Jesus, ao sacrificar-se na cruz, exemplifica o maior ato de amor e sacrifício. Seus discípulos, ao seguirem seus ensinamentos, também enfrentaram perseguições e enfrentam até hoje desafios, mostrando que o verdadeiro heroísmo muitas vezes envolve dor e sacrifício. Em seus últimos momentos confrontando o maior vilão da série, Star and Stripe demonstra que todo o sacrifício dela é inspirado naquilo que Almighty fez por ela. Suas últimas palavras foram: "Porque você me salvou, eu consegui me afogar em um sonho maravilhoso. Por isso, Almighty, essa é a minha forma de devolver o favor." O que ressoa com aquele conceito cristão de "eu amo porque ele me amou primeiro". Catelyn Bate era apenas uma garota quando foi salva pelo Almighty e decidiu dedicar a sua vida em retribuir o favor, salvando outras pessoas em seu país e espalhando a esperança que recebeu.
Quando confrontada com o mal absoluto, ela se manteve firme em sua convicção de lutar pela vida, refletindo o ensinamento de seu mestre, que também ressoa muito com o ensinamento de Cristo. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Inclusive, segue a cena da fuga de All For One depois do sacrifício de Star and Stripe. O espectro do Almighty! Derrubem ele, não deixem que ele fuja! Outra vez, é você! Não importa onde eu vá, é sempre você! Almighty! Vimos que All For One reconheceu o espectro de Almighty na sua discípula e fugiu, assim como os demônios fogem quando eles reconhecem Jesus em um dos seus discípulos. E para finalmente concluir, trago uma citação de um dos nomes mais influentes do cristianismo e que também é uma grande referência para mim. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Santo Agostinho é fenomenal, e isso encapsula a essência do que vemos em My Hero Academia. A esperança é o que motiva os heróis a lutarem por um futuro melhor, mesmo diante das piores circunstâncias. Na vida cristã, a esperança é associada à fé em Cristo e à promessa de um futuro redentor para os filhos de Deus e a criação. Os heróis Deco e Lemillion, movidos pela indignação diante do sofrimento da pequena Eri, recusaram-se a aceitar a situação como ela era. Essa indignação não era destrutiva, era o combustível necessário para resgatar a pequena e restaurar a esperança, não apenas para a menina, mas para toda a sociedade. A indignação diante da injustiça é um chamado para os cristãos se levantarem e lutarem por aqueles que não têm voz, seguindo o exemplo de Jesus, que se indignou com a hipocrisia e a opressão de um mundo decaído e um sistema religioso irrepreensível. Também temos a coragem de Star and Stripe, disposta a sacrificar sua vida para proteger o mundo, que exemplifica a força necessária para transformar a indignação em ação concreta. Os cristãos são chamados a serem luz do mundo e sal da terra, e justamente por isso precisam enfrentar desafios com coragem e determinação em um mundo que contraria cada vez mais seus valores. Assim, My Hero Academia nos lembra que a esperança não é passiva, ela é alimentada pela indignação diante da injustiça e fortalecida pela coragem de agir. E foi através desse anime, um desenho simples e com uma trama descomplicada, que uma pessoa inclinada ao ceticismo pessimista como eu foi impactado por uma mensagem tão edificante e inspiradora. Foram os alunos da 1A, inspirados pelo símbolo da paz, que me demonstraram diligência no lema Plus Ultra, que significa ir além dos limites. Foi Almighty, que mesmo sem seus poderes, continuou dando o máximo de si para proteger aquilo que tanto ama. Foi com esse conteúdo que Deus esfregou na minha cara que pequenas atitudes, mesmo que pareçam insignificantes para nós, podem muito em seus efeitos quando é considerado o quadro todo. Quando cada um faz a sua parte e contribui com o que pode, constrói essa teia de esperança, que, quando se percebe, está catapultando a vida para um reino de justiça e verdade. Isso é praticar aquilo que o meio-irmão de Jesus afirmou sobre viver pela fé. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Que possamos, como esses heróis da 1A, manter viva essa chama, transformando o mundo à nossa volta com pequenos atos de heroísmo diário. Nossas obras devem ser extraordinárias, para que os outros possam nos reconhecer como seguidores de Cristo. Assim como os alunos refletem Almighty, os cristãos devem refletir a Cristo, não a uma ideologia cristã. Com temor a Deus e honrando o sacrifício de Cristo na cruz há 2000 anos atrás, mantemos viva a esperança de que o grandioso Príncipe da Paz logo retornará. E eu é que não quero estar na pele dos vilões quando isso acontecer. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Esse é o meu primeiro vídeo do canal, ele ficou enorme, mas espero que o conteúdo tenha valido a pena para você. Esse vídeo foi baseado no meu primeiro texto que eu publiquei no meu Substack. O link está na descrição, caso você queira uma versão mais completa desse texto. Se você também é fã de Boku no Hero e chegou até aqui, eu ficarei muito feliz de ver o seu feedback. Então sinta-se à vontade para curtir, compartilhar e também se inscreve no canal aí, dá essa força. Que Deus abençoe a todos e bora Plus Ultra!